já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vem cedo, vem Jesus. Toda igreja. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem. Estende as mãos para cá, quero convidar o diácono Paulo, amém? Esse servo de Deus, ele que é da Assembleia de Deus de Campo Grande, ADCG, aleluia. E eu quero estar em nome do Senhor apresentando o servo de Deus, para que Deus, através deste homem de Deus, venha estar trazendo para nós uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Senhor, em nome do Senhor Jesus, te agradeço, meu Deus, pela vida do diácono Paulo, Senhor. Ó meu Deus, e usa o teu servo, meu Deus, segundo a tua vontade, o teu querer, para falar com nós não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que a nossa alma carece e precisa de ouvir nessa noite. Pai, no nome de Jesus, usa ele como instrumento nas tuas mãos, para a glória do teu nome. Amém. Aplausos para Jesus, bem galera. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Queria agradecer a Deus pela oportunidade. Queria agradecer a pastora Karina Moraes e o Fernando Silva, o pastor Fernando Silva, pela oportunidade de estar aqui. Que nunca falte o azeite sobre a cabeça de vocês. Eu queria pedir para os irmãos abrirem Mateus 14, verso 22. Como o pastor que teve a oportunidade falou, é a 7ª vez que eu prego. Hoje é a primeira vez que eu prego fora da minha igreja. Aleluia. Mas eu não vim aqui me apresentar, eu vim apresentar a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Verso 22. O título diz: Andando sobre as águas. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Vou repetir. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A igreja pode ser. Aleluia. Irmãos, antes de falar sobre esse texto, eu queria ir em Mateus 8, quando acontece a primeira tempestade nos evangelhos, que quando Jesus ele decide atravessar para o outro lado,
Jesus, em Mateus 8, Jesus entra no barco primeiro. Seus discípulos, vendo Jesus entrar no barco, eles decidem entrar também com Jesus. Eles decidem seguir Jesus. Jesus não manda ninguém entrar no barco. Jesus entra no barco e seus discípulos decidem seguir Jesus. Só que no meio do mar, no meio do mar, acontece uma grande tempestade. Aleluia. E nessa tempestade os discípulos falam, Pedro fala: Senhor, o Senhor não está vendo que o mar está se batendo? A gente pode morrer com essa tempestade. Jesus está dormindo. O que eu quero dizer nessa noite, o que Deus está falando nessa noite, porque às vezes a gente procura Jesus só quando acontece alguma tempestade. Às vezes a gente está vindo para a igreja todo dia, mas a gente só fala com Jesus, só ora quando a gente está no meio de uma tempestade. Eu já vi alguns pregadores falar que Jesus está dormindo porque a gente não está conversando com Deus também. Porque quando eu estou em casa com minha esposa no quarto conversando, à noite a gente está conversando, está dialogando, tem vários assuntos, o sono só vem quando a gente para de conversar, não é verdade? Quando acaba o assunto a gente dorme. Talvez seja isso também, mas talvez Deus permite aquela tempestade, porque tem muita gente que para de orar, para de clamar, para de colocar o relógio para despertar às 3 da madrugada para orar a Deus, para de conversar com Deus. Aí Deus permite alguma tempestade, porque Ele não quer que você fique distante dele, Ele quer que você se aproxime dele, Ele quer conversar contigo, Ele quer ouvir tua voz, não só quando você precisa, mas todo momento, dia a dia, conversando com Deus. E no verso 23, no verso 22, Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco. Eu fui pesquisar o que é compelir. Em alguns dicionários diz que a palavra compelir era mandar, ordenar. Mas em outros dicionários diz que compelir é mandar insistindo. Usando essa linha de raciocínio que Deus mandou, mas insistiu, talvez algum discípulo não queria entrar. Por quê? No texto anterior eles estavam no deserto. E no deserto tinha alimento. No deserto tinha peixe. No deserto não tinha fome. Talvez eles falaram: Jesus, aqui está tão bom, para que a gente vai atravessar para o outro lado? Para que eu vou sair daqui? Aqui está tendo alimento, aqui o Senhor está multiplicando o alimento. Para que eu vou atravessar para o outro lado? Mas Deus insiste em eles atravessarem o outro lado, porque do outro lado tem algo melhor do que o de cá. Aleluia. Talvez Deus está insistindo para você atravessar, para entrar no barco, porque do outro lado tem coisa muito melhor do que no deserto. No deserto é lugar de passagem, no deserto não é lugar para a gente ficar. No deserto é lugar passageiro. Deus não quer que você fique no deserto para sempre. E Jesus insiste no nosso crescimento. Às vezes a gente está parado, estagnado. Talvez a gente está até com medo. Olha para o capítulo 8 e fala: Senhor, já passei por essa situação. Jesus, ele manda os discípulos entrar no barco, mas Jesus fala que vai depois. Entra no barco, vai na frente. Sabe por que Jesus manda eles entrar no barco e ir na frente? Porque eles sabiam remar. Porque quando chegasse a tempestade, Jesus ia chegar no meio da tempestade. Jesus só manda fazer aquilo que você consegue fazer. Aquilo que Ele faz, Ele chega no momento certo. Glória a Deus, aleluia. E no verso 24, no verso 23, Jesus vai para o monte orar. Jesus despede da multidão e Jesus vai para o monte orar. Por que Jesus despede da multidão? Porque a multidão só seguia Jesus por causa da providência, por causa do alimento. Aleluia. Aqui não tem seguidor de Cristo, aqui tem servo de Cristo. Aleluia. Aqui tem gente que serve a Deus. Glória a Deus. Quem segue Jesus, quando Jesus não dá, ele sai fora, não volta mais para a casa do Senhor. Precisamos ser verdadeiros adoradores, seguir a Cristo, servir a Cristo, não seguir a Cristo, porque quando a gente segue a Cristo, a gente segue porque Ele dá alguma coisa. A gente segue porque Ele dá, não por quem Ele é. Então precisamos ser verdadeiros adoradores, servir a Cristo Jesus. E no verso 24 diz que o vento era contrário. Mas Jesus manda eles entrar no barco por quê? Porque eles sabiam remar. Eles sabiam entrar no barco, eles tinham acostumado com o mar. Só que o vento era contrário. Jesus só queria que eles remassem. Porque se parar de remar, se a gente parar de remar, o vento vai trazer a gente para o mesmo lugar. A única coisa que a gente precisa é obedecer a voz de Deus. Eles obedeceram a voz de Deus, entraram no barco, mas não é porque Jesus mandou entrar no barco que o barco vai para o outro lado sozinho, não. Jesus, ele manda eles entrar no barco, mas eles têm que saber, eles souberam que eles tinham que remar. A gente não é só entrar no barco, a gente precisa remar para o outro lado.
Porque quando chegar a hora que você precisar de Deus, Ele vai chegar no momento certo. Aleluia. E quando Jesus ele vem andando sobre as águas, Pedro fala, é um fantasma. Não é o Senhor, não é um fantasma. Tem pessoas que não reconhecem quando Jesus está no ambiente. Talvez alguém olhe para você e fala, Jesus não está contigo não, olha a tua casa como está, olha teu filho como está, olha teu marido como é que está, olha tua família como está. Não acredite nisso não. Talvez eles chegaram, não reconheceram Jesus, porque lá no capítulo 8 Jesus chegou acalmando a tempestade, mas aqui no capítulo 14 Jesus não acalma a tempestade. Não é porque Jesus não acalmou a tempestade que Ele não está no ambiente. A gente precisa reconhecer quando Jesus está no ambiente. Lembra do tanque de Betesda? Aqueles homens que precisavam de uma cura, eles estavam ali ao redor daquele tanque. E a Bíblia diz que ocorria um movimento de vez em quando um anjo descia, batia as águas, o primeiro que pular naquele tanque era curado. Só que teve um momento que Jesus chega naquele lugar. E quando Jesus chega não tem o mesmo movimento. Quando tinha um anjo descendo, eles não viram que o dono, aquele que manda o anjo descer, estava no ambiente. Aleluia. Que às vezes a gente fica tão animado quando o pregador de fora vem pregar, mas a gente esquece que a palavra é a mesma. Aleluia. O azeite da viúva, acho que todos conhecem essa passagem. Quando o profeta Eliseu manda a viúva buscar os vasos, é para multiplicar o que já está dentro de casa, é para ajudar a multiplicar o que está dentro de casa, porque o azeite está na botija da casa. Não se empolgue com o pregador de fora não, a palavra é a mesma. E Jesus e Pedro, talvez, olhando para Jesus, fala, é um fantasma. Não é Jesus não, é o fantasma, porque ele acalmou a tempestade. Talvez nem Pedro, talvez os discípulos ali estavam falando, porque Pedro sempre teve atitude. Talvez os discípulos falaram, olha, não é Jesus não, não vai não cai não, que não é Jesus não. Porque lá no capítulo 8 Jesus acalmou a tempestade. Mas Pedro fala, eu não. Hoje o milagre vai ser maior do que o capítulo 8. Aleluia. Aí Pedro fala, olha a ousadia de Pedro. Pedro fala para Jesus, se for o Senhor, manda-me eu ir contigo andando sobre as águas. A irmã falou sobre o haja luz. Pedro não estava na criação, Pedro não estava no haja, mas ele sabe que quando Jesus fala, acontece. Glória a Deus. Pedro sabe que quando Jesus dá-lhe uma palavra, acontece. Aleluia. Pedro teve atitude. Pedro, ele se levantou. Talvez estavam ali todos os discípulos irmando, gritando socorro, mas Pedro foi o único que ficou de pé. Aleluia. Pedro foi o único que teve coragem de acreditar que no meio daquela tempestade era Jesus. E Pedro vai afundando, Pedro vai andando a Jesus, e Pedro vai andando, vai dando os passos, mas está de pé. Vai dando os passos ao encontro de Jesus, mas está de pé. Talvez alguém está criticando Pedro, algum discípulo está criticando Pedro, porque ele está caminhando, ele está indo de encontro a Jesus, mas eles não levantaram para fazer igual Pedro fez. Ficaram tudo lá sentados lá no barco, com medo de se afogar, com medo de morrer. Mas Pedro não, Pedro continuou caminhando. Aleluia. Talvez aqueles homens, eles falaram, não vai não, é um fantasma, não é Jesus. Aí Pedro vai e olha para o vento e vai afundando. Mas Pedro teve atitude. Nós precisamos ter a atitude que Pedro teve. Porque quando você começar a afundar, Pedro vai ver que você foi o único da sua casa que teve atitude. Aleluia. Glória a Deus. Talvez Jesus vai ver que você foi o único da tua igreja que teve atitude.
E quando ele chega, afunda, pede socorro, e Deus leva até ele, leva ele até o barco. Pedro, ele vai até Jesus para trazer ele para o barco, traz Jesus para o barco. Só que quando Jesus entra no barco, o mar cessa, a tempestade cessa. Aqueles que estavam faltando fé, não estavam crendo em Jesus, falando que você assim, não vai não, né, você não está, não vai não, não é Jesus não, não é Jesus na tua vida não. Olha o que está acontecendo dentro da tua casa, olha como está a tua família, olha como está a tua vida. Mas por causa de você ir ao encontro de Jesus na tempestade, você vai trazer Jesus para dentro da sua casa, e aqueles que não acreditaram vai receber o milagre. Por causa de Pedro, o mar cessou. Por quê? Porque Pedro foi o único que teve a atitude de andar sobre as águas, ficar de pé no barco. Aqueles homens talvez estavam sentados ali com medo, sentado ali esperando Jesus acalmar o mar, porque quem é servo verdadeiro não caminha só quando as águas estão tranquilas, não, caminha quando está no meio da tempestade. E por causa da tua vida vai ter milagre dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, no teu ministério. Até os seus vizinhos vão participar do milagre. Sabe por quê? Você foi de encontro a Jesus. Eles estão olhando. Ih, irmão, vai para a igreja todo dia, não acontece nada. Olha a vida dele como está. Olha como está a casa dele. Olha o filho dele como está. Olha a esposa dele. Olha o marido dela. Alcoólatra. Só vive brigando aí na rua. Só vive bêbado. O filho só vive drogado, fazendo besteira. Mas continua caminhando sobre as águas. Não pare de remar. Continua vindo para a igreja, servindo a Cristo, buscando o milagre para dentro da tua casa, porque por causa da tua vida muitos vão ser alcançados e receber o milagre. Talvez alguém possa não ter fé dentro da tua casa. Talvez alguém está olhando para você e fala: para que a senhora vai para a igreja todo dia? Para aquele ponto lá de congregação, aquela igreja? Mas o pastor falou: eu estou batendo na rocha. Uma hora a água vai sair. Já está saindo água. Já está saindo água da rocha. E vocês vão receber a vitória em nome de Jesus. E muitos vão receber a vitória por causa do nosso caminhar. Porque assim como Deus tem um plano para a sua vida, alguém prega para a gente aceita Jesus, começa a caminhar, começa a servir. Aí Deus vai colocando pessoas do nosso lado. Talvez a gente seja a única coluna da nossa casa. Talvez se você seja o único Pedro dentro do seu lar. Se Pedro não vai andando sobre as águas, talvez não ia acontecer milagre. Talvez o milagre não ia acontecer porque ninguém teve atitude. Hoje você é o Pedro da sua casa. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Irmãos, eu estou um pouco nervoso. Eu estudei muito, mas até aqui Deus me deu. Eu agradeço a oportunidade.